Bom dia, gente. Bom dia, professor. O computador tá meio doido aqui, não tá difícil, deu um trabalho para entrar. Cai na internet, acho que é isso. Consigo voltar? Voltei. Bom dia. Olha só, a gente vai falar. Não abre nada. Travando, abriu. Fechado. Bom, a gente vai falar sobre ciclo menstrual. Desculpei o atraso, mas você teve um imprevisto aqui, né? Sem internet, ou o computador que está muito pesado. E aí deu um certo atraso para a gente conseguir iniciar a nossa aula. Bom, como o próprio nome diz, ciclo menstrual é uma alteração que ocorre de maneira cíclica, mensal. Né? Então, o que significa ciclo menstrual? É um sangramento regular, definição, que ocorre após a interação. Por que não tem ciclo menstrual? Por que não ocorre antes da puberdade? Porque eu necessito de uma interação entre o eixo hipotálamo, hipófise, ovário e o útero, para que haja um desenvolvimento dessas estruturas. Então, quando chega nessa fase, na fase de puberdade, vou ter um estímulo hipotalâmico. O hipotálamo vai liberar um hormônio liberador de gonadotrofina, que é o GnRH, que vai atuar na hipófise, na adenohipófise, estimulando a produção de FSH e LH, que vai estimular o ovário, né, atuar em cima do ovário, estimulando a produção de estrogênio e progesterona ao longo de um ciclo menstrual de mais ou menos 28 dias. Existem ciclos curtos, existem ciclos longos. Os mais longos têm mais de 35 dias e os curtos tem ciclo até de 21 dias, mas em média um ciclo tem 28 dias. Os ciclos mais longos são comuns em pacientes que têm ovário micropolicístico. Então, existe tratamento, né, para controle de sangramento ou para regular, caso haja diagnóstico de ovário micropolicístico. Vocês vão ter uma aula específica sobre isso. Então, o que é ciclo menstrual? A menstruação é um sangramento genital periódico e temporário. É lógico, dura um determinado período de tempo. Tem paciente que tem sangramento que dura 3 dias, outras 4, outros 5, outros 2, outros 7, e algumas têm uma hipermenorreia, que é um sangramento aumentado, com duração maior de 8 dias. Hipomenorreia é menor de 3 dias. E esse sangramento é um evento neuroendócrino que determina as modificações fisiológicas do organismo da mulher, tais como aumento da mama, depósito de gordura em determinadas regiões do corpo, a cintura se torna mais fina, o quadril se torna definido. Então, quando uma dessas modificações que se repete periodicamente, temporariamente, chama ciclo menstrual. Toda mulher jovem que tem um ciclo regular, que não haja atraso, que não faça uso de contraceptivo, caso tenha uma relação, e na primeira falha menstrual, né, uma alteração no ciclo regular, pensar sempre em gravidez. Por isso que na primeira falha menstrual que ocorre numa mulher, a gente solicita, né, nós solicitamos o beta-HCG, para saber se trata de gravidez ou se algum outro problema. Se você não achar nada do beta-HCG, você pedir uma ultrassonografia para avaliar o ovário desse paciente. Também pode fazer dosagem hormonal, como vocês vão aprender mais no final dessa aula, acho que tem, e depois na aula de ovário micropolicístico também, como é que se faz. Por que eu doso beta-HCG e não fração alfa-HCG? Existem dois tipos de HCG, gonadotrofina coriônica. O beta-HCG e o alfa-HCG. O alfa-HCG
ele é comum no LH e no FSH, então pode dar uma reação cruzada, por isso que a gente pede sempre beta-HCG quando necessário. Na ausência de gravidez, isso já depois do ciclo da menstruação. Na ausência da gravidez, a camada basal é rica em receptores para estrogênio. Essa reparação da camada basal é a camada funcional. Então, ela é rica em receptor para estrogênio, então ocorre uma reparação rápida. No quarto dia do ciclo, mais de 2/3 da cavidade endometrial está recoberta por um novo epitélio. Entre o quinto e o sexto dia, toda a cavidade já está reepitelizada. Então, seria isso aqui. Eu tenho uma descamação, então você vai ter o estímulo do hipotálamo sobre a adenohipófise, produzindo FSH e LH, que atuarão, o FSH atua na primeira fase do ciclo, juntamente com o estrogênio, que vai estimular, vai preparar, vai ter tortuosidade, artérias espiraladas, grande quantidade de vasos nessa região, preparando para receber um embrião. Se o ciclo é de 28 dias, a ovulação ocorre geralmente por volta do 14º dia. E nesse período ovulatório, eu vou ter isso preparado. Vai estar preparado para quê? Para receber o embrião caso ocorra fecundação. Mas eu tenho um outro hormônio, que é o hormônio luteinizante, que é o LH. E o LH, no pico de LH, bom, agora eu tenho quantidade suficiente de estradiol ou estrogênio, tem quantidade suficiente de endométrio preparado e proliferante pronto para que ocorreu a seleção de um folículo pronto para que ocorra a ovulação. Por um feedback negativo, vou diminuir a produção de FSH, bloqueando a produção de NRH e estimulando agora a produção de LH. No pico do LH, eu tenho um aumento de progesterona, que vai ter um aumento de mais ou menos meio grau na temperatura basal. Bom, ocorreu ovulação, não aconteceu nada. O que sobra nessa estrutura? Liberou a célula pronta para ser fecundada, sobra o corpo lúteo. Já estou na segunda fase do ciclo, fase luteínica. A primeira fase é a fase da seleção do folículo. Vários folículos amadurecem a cada mês e eles sofrem atresia. E apenas um é selecionado que ovula. Então, sobrou o corpo lúteo na segunda fase do ciclo, a partir do período ovulatório. A finalidade desse corpo lúteo, caso ocorra fecundação, é produzir progesterona para manter a gravidez. Agora, se não ocorrer a fecundação, como vocês vão ver mais adiante, o corpo lúteo degenera, é passado a ser chamado de corpo albicans e é eliminado junto com esse tecido endometrial, junto com o fenômeno que a gente conhece como menstruação, como a gente viu à frente. A característica da menstruação, os intervalos variam de 25 a 35 dias, embora existam ciclos curtos de 21 dias. Então, em média, 25 a 35 são considerados normais. A duração média, tem livro que fala que pode durar de 2 a 7 dias, outros falam de 2 a 8 dias. A gente vai ficar com 2 a 7 dias, tá? Esse 8 aqui, estava na aula, eu deixei, mas varia de 2 a 7 dias. Mais que isso, pode ter alguma alteração fisiológica, né, no ciclo normal fisiológico, pode não ser fisiológico, pode ter alguma alteração nesse eixo hipotálamo hipofisário ovariano e uterino. A quantidade e a perda sanguínea varia de 30 a 60 ml. Também tem livro que fala que varia de 30 a 80 ml. Na prática, é calculada tomando como base o número de absorventes utilizados. 2 a 6 absorventes diários são considerados normais, ou é considerado normal. Então, varia, né? De 30 até 60, e alguns livros falam 80 ml a cada ciclo. O aspecto tem uma cor vermelho escuro, característico, pouco coagulável, porém pode formar pequenos coágulos, como umas bolinhas de coloração um pouco escura, então forma alguns coágulos. O odor é característico, quando a perda é abundante.
apresenta uma cor vermelha mais preta, cheira de sangue mesmo. A gente está habituado a ver sangue, opera, enfim, vive centro cirúrgico, a gente sabe quando o que é o cheiro de sangue, né? Então, porque a gente está habituado a fazer cirurgia, mas o paciente também sente, fala, nossa, então, às vezes, né, por algum distúrbio, a gente vai ver aí sobre hemorragia uterina disfuncional depois, tem um sangramento maior e o cheiro é realmente sangue, tem mais de 10, 12, 15 dias, geralmente o disfuncional já não é normal. Por exemplo, um mioma, uma miomatose uterina, um mioma submucoso, um mioma intramural, um pólipo endometrial pode sangrar mais. A gente pede ultrassom para avaliar esse endométrio, para avaliar essa gravidade uterina e o tamanho desse útero. Às vezes a gente até consegue palpar e aumentar de volume. E às vezes alguma alteração a nível ovariano também, além de amenorreia, pode levar a hipermenorreia por alterações ovarianas por distúrbio nesse eixo hipotálamo hipofisário ovariano. Os sintomas são subjetivos. A paciente reclama de uma sensação de peso, uma dor leve na região pélvica, pode ocorrer, às vezes a dor é um pouquinho maior. Tem pacientes que perdem dias de trabalho em consequência disso, em consequência da dismenorreia, da dor que ocorre, em consequência da contração, contratibilidade, né, desse próprio útero que contrai para liberar o endométrio. Tem uma formação de grande quantidade de prostaglandina. Por isso, na maioria das vezes, a gente passa um anti-inflamatório não hormonal, que vai melhorar esse quadro, vai aliviar a dor, e um antiespasmódico para essa paciente. O paciente usa bolsa de água quente na região pélvica para diminuir o peso e essa sensação de dor, quando a dor é muito intensa e os medicamentos passados não são suficientes. O que melhora, o que diminui o sangramento, são algumas combinações de anticoncepcional hormonal, vocês vão ter aula disso, vocês vão saber quais são as principais combinações e cada uma tem uma indicação. Por isso que o que serve para mim não serve para o meu vizinho. Então, por isso tem que ser consultado um médico. Meu colega ou tal paciente se beneficiou desse medicamento, deu certo, mas pode não ser bom para mim. Então, tem que ser consultado um ginecologista ou um médico que saiba prescrever esse medicamento. Com tendência, com frequência, né, se observa uma certa irritabilidade, às vezes tem tendência com constipação intestinal, tenesmo retal, choro fácil, labilidade emocional, aumento do apetite, mastalgia, um certo ganho de peso que ocorre próximo ao período, próximo ao final do ciclo, né? Então, próximo ao período menstrual, um certo ganho de peso, uma certa retenção hídrica, uma certa massalgia e uma irritabilidade, às vezes, aumento do apetite, tá? Eu esqueci de pedir a presença. Vocês vão colocando aí, tá? Tô vendo que tem 34 participantes aí. Vocês venham a presença, por favor, para mim. Vão colocando aí. A reserva ovariana total dos 8 milhões de ovocitos que ocorrem no período intrauterino, ao nascimento, vai ter mais ou menos em torno de 2 milhões. Na menarca, já houve uma redução, 250 mil. E aos 50 anos, com ciclos regulares de 5 a 8 mil folículos. A perda mensal de oocitos até a menopausa não vai ter nada. Então, ocorre uma perda mensal e na menopausa não terá nenhum ocito. Desse total todo aqui, ó, dos 250 mil, apenas 400 folículos, de 300 a 400 ovulam. Por quê? Porque sofre o processo da atresia. Então, vou ter o estímulo hipofisário, vou ter a seleção de um folículo chamado primordial. Aí são selecionados vários folículos, mas a grande maioria, cada ciclo, 12, 13, 14 folículos, com um tamanho de mais ou menos 9 milímetros cada um, eles vão sofrer atresia. E esse meu folículo primário, que foi previamente selecionado pelo estímulo do FSH e do estrogênio que está formando, ao mesmo tempo que isso ocorre no ovário, ocorre no endométrio, como a gente vai ver, é um processo cíclico. Eu vou ter o folículo primordial, depois um folículo primário, e eu vou ter a atresia de um folículo, eu vou ter o folículo de Graff, que é o folículo selecionado.
Posteriormente, vou ter a liberação dessa célula após a ovulação, no meio do ciclo, com um pico de LH e logo em seguida aumento da progesterona. E o que sobra? Liberou a célula e vou ter o corpo lúteo, ou corpo amarelo, né? A finalidade desse corpo lúteo é produzir progesterona caso ocorra fecundação para manter a gravidez. Essa progesterona é produzida pelo corpo lúteo até mais ou menos 7, 8 semanas depois que quem passa a produzir corpo lúteo é a placenta e assume toda a hormonologia da gravidez. Caso isso não ocorra, o corpo lúteo degenera, passa a chamar de corpo albicans e é eliminado junto com o endométrio, como vocês vão ver a seguir, tá? Então, eu tenho uma função primária, um feedback negativo, atrás tinha uma flecha, nada mais é do que aquela primeira célula lá que a gente viu. Em cima eu tenho o hipotálamo, produzindo quem? Hormônio liberador de gonadotrofina. Eu vou ter um feedback negativo e vou ter um feedback positivo. Então, ele vai estimular a hipófise a produzir primeiro FSH, que vai atuar no ovário, produzindo estradiol, que vai atuar na cavidade uterina. Esse estrogênio vai espessar esse endométrio, vai preparar previamente esse endométrio para que ocorra a implantação do embrião. Bom, não ocorreu a fecundação. Eu tenho uma grande quantidade de FSH, o endométrio está previamente preparado. O que o organismo faz? Para um feedback via contrário negativo, através da inibina A, vai fazer com que haja diminuição na produção de estradiol e diminuição na produção de FSH. Por outro lado, agora eu estou precisando de um pico de LH para que ocorra o óvulo seja liberado, para que ocorra ovulação. Então, um novo feedback, um novo estímulo ovariano, estimula quem? Hipotálamo, aqui em cima, né? Com feedback positivo, eu vou ter uma produção, um aumento na produção de LH e um aumento logo em seguida de progesterona, mas eu tenho estradiol também, eu tenho pico de progesterona logo após a ovulação, com a liberação dessa célula. Então, o que está em verdinho aqui no desenho estimula, o que está em vermelho é feedback negativo, tanto inibina quanto inibilas podem estimular, mas elas bloqueiam, como vocês vão ver a seguir. Então, tem secreção. Deixa eu ver esse aqui. Vai. Tem secreção de estrogênio por um folículo em desenvolvimento. Então, está produzindo estrogênio? Sim. Tem um folículo ovariano em desenvolvimento. Eu tenho uma concentração alta de estrogênio na corrente sanguínea, que está estimulando quem? Como eu disse anteriormente, o estrogênio estimula o crescimento do endométrio. A inibina A, em conjugação com o estrogênio, inibe agora a secreção de FSH, porque eu já tenho esse endométrio previamente preparado pelo estrogênio. Então, vou ter um feedback negativo. Então, inibe a produção de FSH via hipotalâmico. GNRH bloqueia a produção. E vai estimular quem agora? Nada mais é do que o desenho anterior. Estimula o quê? Produção do hormônio luteinizante, que é o LH, pela dendrohipófise. Aumenta os receptores de LH, né, para o LH. Então, vai ter um pico de LH e um aumento de receptor para LH a nível ovariano, que vai estimular a produção de progesterona nessa fase. E aí, o ciclo ovariano ocorre da seguinte maneira. Eu tenho LH e FSH que causam mudanças cíclicas no ovário, os ovários. Desenvolvimento de folículos são vários, mas alguns, né, a grande maioria, sofre atresia, apenas um é liberado. Após a ovulação, liberou a célula, né, o que sobrou remanescente é o corpo lúteo, que tem a finalidade de produzir progesterona para manter a gravidez. Durante o ciclo, o FSH promove o crescimento dos folículos primários e apenas um se transforma em folículo maduro. Já havia disso anteriormente para vocês. Rompendo a superfície do ovário e expelindo o ovócito. O que sobra? Corpo lúteo, com a finalidade de produzir progesterona. Eu falei que dos 300 a 400 que vão ovular durante toda a vida da mulher, do período que nasce, desde o nascimento, vamos lá atrás.
aqui, ó. De todos aqueles milhares que existem, apenas 400 ovulam. Por quê? Porque eles sofrem, por causa do número X de folículos selecionados, apenas um, né, vai, no folículo primário, vai se desenvolver e vai se transformar nessa célula aqui. E de 4 a 11 folículos ou mais generam cada mês. Então, ocorre uma perda, ele ocorre uma atrofia mental. Então, o melhor desenvolvido é o que vai ser expelido, que é o ovócito, e o que vai sobrar aqui é o corpúsculo amarelo. Corpúsculo amarelo. Então, aqui na ovulação, o que ocorre? A expulsão do ovócito. O que vai sobrar é esse tecido aqui, chamado corpúsculo amarelo, que tem a finalidade de produzir progesterona. Eu tenho agora, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Uma alta taxa de LH estimula a formação de corpo lúteo ou corpo amarelo no folículo ovariano. Então, eu tenho uma alta concentração no meio do ciclo de LH, que vai expelir isso aqui, né? Estimulando a produção de corpo lúteo. Qual é a finalidade do corpo lúteo? Produzir progesterona caso ocorra fecundação no meio do ciclo. E se não ocorrer nada, se não ocorrer fecundação, o corpo lúteo degenera e é chamado corpo branco ou corpo albicans e é eliminado junto com a menstruação. Então, esse corpo lúteo, após seu pico, ele vai iniciar a produção de progesterona, como a gente vai ver num gráfico mais à frente, como que varia o ciclo. Por isso que, às vezes, ocorre, em determinada época do mês, aquela irritabilidade, labilidade emocional, choro fácil, depressão, porque é hormonal, é fisiológico, tem jeito, né? Mas usa alguns medicamentos que às vezes resolvem. Então, após o aumento, deixa eu puxar o que tem aqui embaixo, se tem alguma coisa em cima. Não. Então, o aumento da progesterona inibe a produção do LH e do FSH. Se eu tenho progesterona em alta concentração agora, eu vou fazer um feedback lá via alta, via hipotalâmica, via GNRH, inibindo quem? A produção de FSH e LH, porque eu não, essa progesterona alta, se ocorreu a fecundação, ela vai inibir a liberação de FSH para que não haja outro ciclo. Por isso que não tem outro ciclo se houver fecundação. Agora, se não houve fecundação, esse produto será eliminado e iniciará um novo ciclo. Então, quem bloqueia a ação do LH e do FSH é o pico da progesterona após a ovulação. E se ocorre, né, ou se ocorrer fecundação, esse pico de progesterona é mantido pelo corpo lúteo remanescente. Então, o corpo lúteo regride e reduz a concentração de progesterona. Aí, o corpo lúteo regrediu, não aconteceu fecundação. O que acontece? Eu vou ter um início de um novo ciclo, estímulo de GNRH, estimulando a dendrohipófise a produzir FSH, atuando no ovário, estimulando a produção de estrogênio e progesterona, reiniciando um novo ciclo. De novo, eu tenho a seleção dos folículos primários, tem a primeira fase aqui, né? E eu tenho a seleção do folículo. E tem um aumento também da concentração de estrogênio. Estrogênio vai estar atuando a nível endometrial, preparando o endométrio com células tortuosas, células bem vascularizadas para receber esse embrião. E eu tenho um aumento crescendo na produção de FSH e um aumento de estradiol. E seleciono o folículo. Esses folículos, selecionados, vai crescer o folículo primário, o folículo em crescimento é o folículo secundário, o folículo pronto, né? Pronto para quê? O folículo maduro, pronto para expelir o ovócito. Expeliu o ovócito, acho que tem mais flecha que tem. Expeliu o ovócito. O que eu tenho nessa primeira fase junto com o estrogênio, com o FSH? Produção alta de estrogênio, estimulando o espessamento endometrial. Logo depois disso, eu vou ter um pico de LH. Então, a própria inibina vai bloquear a produção de FSH e vai estimular a produção de LH agora, para que ocorra a liberação do ovócito, ocorra a ovulação.
surgindo o quê? O corpo lúteo ou o corpo amarelo. Esse corpo lúteo ou corpo amarelo tem a finalidade, como vocês já viram anteriormente, a gente está repetindo, né? Produzir o quê? Progesterona para manter a gravidez. Se não ocorrer nada, ele degenera, se chama corpo óbicas, e é liberado juntamente com endométrio, iniciando um novo ciclo. O ciclo se divide em dois períodos. A primeira fase é chamada fase folicular. Vai do início da menstruação até o pico de LH, o pico ovulatório. Então, a primeira fase do ciclo é a fase folicular, a fase de seleção do folículo. Tem vários folículos, né? Entre 11 e 12. Apenas um é selecionado, o folículo vai se transformar em folículo secundário, e é aquele que vai sofrer maturação, e os outros sofrerão atresia. E a segunda fase, o ciclo, após o pico de LH, após ovulação, é a fase luteínica, ou fase lútea. Luteal ou errado, tem um A, eu nunca vi não, esse termo aí, eu acho, creio eu, que não seja luteal, é fase luteínica ou lútea, tá? Vai do pico de LH até o início da menstruação. Então, tem duas fases, fase folicular e fase lútea. A fisiologia desse eixo hipotálamo, hipofisário e ovariano, então, é regulada da seguinte maneira, função ovariana. Pelo eixo, a gente viu lá que começa pelo hipotálamo, que libera GnRH, que é um hormônio liberador de gonadotrofina. A hipófise, estimulada pelo GnRH, como vocês viram no primeiro slide, vai produzir FSH, que vai atuar a nível ovariano. E também vai produzir hormônio luteinizante, que também atua a nível ovariano. O FSH estimula a produção de estradiol e o LH estimula a produção de progesterona a nível ovariano, que vão atuar no endométrio. O padrão cíclico normal geralmente varia de 28 dias. E a ovulação ocorre, em média, por volta do 14º dia. Vocês vão aprender numa aula de contraceptivo como é que se faz esse cálculo, como é que se faz uma média, como é que se faz uma tabelinha. Existe uma aula específica sobre isso. A gente vai falar, pega 6 ciclos, existe um cálculo, não tem aqui esse cálculo, que não é disso que se trata a aula, mas vocês vão aprender a fazer isso, tá? E, se já não sabe, mas em média, 14º dia. Tem que lembrar que o espermatozoide sobrevive em média 72 horas. Então, se a mulher ovula no 14º dia, a partir do 11º dia ou do 10º dia do ciclo já tem risco. Então, 4 dias antes, 4 dias depois. Existem algumas formulações de contraceptivo do dia seguinte, né? Tem um que é do 5º dia seguinte, parece que ainda não é comercializado no Brasil. O nome comercial é Elaone, é de 30 miligramas. Ele não é abortivo, se ocorrer a fecundação não vai levar ao aborto. E o Elaone, a substância, chama acetato de orlipistal. Vocês vão aprender isso na aula de anticoncepcional. Existem ciclos curtos, né? Por exemplo, 24 dias. A ovulação vai ocorrer por volta do 14º dia ou a partir do 14º dia. Então, a partir da data da última menstruação, no 10º dia, ovulação. Então, são ciclos curtos. E ciclos longos, ciclos de 40 dias. Então, são ciclos que geralmente se tornam um pouco mais difícil saber o período ovulatório. No ciclo regular de 28 fica mais fácil. Mas no ciclo de 40 dias, a ovulação pode anteceder o 26º dia, portanto, o dia positivo que vocês estão vendo após o período menstrual. Mas pode ser sim no 26º, 24º, 25º. Ah, mas pode ser no meio do ciclo, por volta do 20º dia? Pode, por quê? Porque o ciclo às vezes é irregular, tem ciclo longo, às vezes tem ciclo de 40, 45 dias, 35 dias, pode variar. Então, num ciclo longo, fica mais difícil saber qual seria o dia ou qual seria o período ovulatório. Mas a literatura diz que é próximo ou mais próximo do 20º. Alguém perguntou alguma coisa? Não? Tá bom. Professor, Oi. então não necessariamente a ovulação ocorre após os 14 dias após a menstruação, né? Não, isso ocorre, geralmente, próximo ao 14º dia, um ciclo regular de 28 dias.
Se o ciclo não for de 28 dias, muda. E vocês vão aprender na aula de contraceptivo métodos comportamentais, que é uma aula de contraceptivo. Quem dá a Vero Aranda, creio que seja eu que vou dar essa aula para vocês. Como é que você constrói uma tabelinha para você ter certeza, ou mais ou menos certeza, de qual é o período ovulatório. Geralmente a mulher sabe o período ovulatório. Tem uma alteração na finança do muco cervical. O muco cervical se torna mais pegajoso e mais espesso. Tem um aumento na temperatura basal. Geralmente a mulher sabe. E você vê, a gente vai ver o gráfico depois, para frente, tem gráfico, que o organismo feminino é preparado para ficar grávida a partir do oitavo, do acabou a menstruação, ele já começa a se preparar para quê? Para ovulação. Então, praticamente, ele é preparado o mês todo para que ocorra uma gestação. Então, a mulher se prepara, né? Tem aquela alteração, tem a menstruação, e você vai ter uma alteração em padrão hormonal, tanto de LH, quanto FSH, quanto estrogênio e progesterona, para preparar para que ocorra a liberação de uma célula apta a ser fecundada e ocorrer ovulação. Então, nem sempre, em um ciclo de 28 dias, a fecundação, a ovulação vai ocorrer no 14º. Pode atrasar um dia ou dois, ou pode adiantar um dia ou dois. Mas, em média, se é média, um ciclo normal, é o 14º dia, tá? Então, tabelinha, uma hora vai dar errado. Então, a gente tem um índice de Pearl, vocês vão aprender o que é isso. É um índice de um determinado método que você usa para saber se aquele método é bom ou ruim. Então, se você faz, por exemplo, tabelinha, como é que é feito? O índice de Pearl da tabelinha é ruim ou é bom? Não, ele tem um índice não é muito bom. O índice de Pearl é um pouquinho elevado. Tem algumas variações, ele varia de 4 a 16. Para ser bom, tem que ser menor que 3, ou 0,3. O que é isso? É o número X de mulheres que fazem uso de um determinado método contraceptivo durante o ano e aquele número ficou grávida. Então, esse método é bom ou é ruim? Não existe nenhum método 100% perfeito. Nem laqueadura tubária é 100%. Pode ocorrer a recanalização. Mas o meu pai é cirurgião, ele falou que a dele nunca ficou grávida. Ele fez fimbrectomia. O que é fimbrectomia? Ele tirou toda a trompa inteira. Eu conversei com uma pessoa entendida do assunto, não vou citar de onde foi, mas entende muito sobre o assunto. Ele me disse o seguinte: fimbrectomia é lesão corporal. Laqueadura tubária, existem várias técnicas renomadas, como a de Pomeroy, Pitchard, Zuspan, Ushida. Isso é uma técnica cirúrgica. Então, isso é técnico, isso é laqueadura tubária. O índice de recanalização de uma laqueadura tubária varia de 0,14 a 0,5% num período de 2 anos. É claro que vai variar muito da idade da mulher. Se a mulher teve 25 anos, hoje, por exemplo, ela vai ter uma vida reprodutiva de mais. O ideal é que tenha para ter filho entre 18 e 35. Por quê? Porque acima dos 35, aquela célula que a mulher tem a idade dela. Por isso, depois dos 35, tem maior probabilidade de uma formação congênita. É lógico que nada é via de regra, tá? Então, mas o ideal é até os 35. Vi uma paciente me perguntar esses dias, eu estou com 33 anos, estou na faculdade, vou fazer residência ainda, estou no último ano da faculdade e não quero ter filho agora, nem meu namorado. Qual hormônio eu posso dosar para saber é a minha reserva ovariana? É o hormônio antimileriano, tá? Então, você dosa ou procura uma clínica de fertilização, congela os óvulos e depois, quando você puder, você vai ter seu filho, não vai ter nenhum problema. Mas não necessariamente no 14º dia igual tá aí. Pode adiantar ou pode atrasar um pouquinho. Entendeu? Quem perguntou aí? Opa, Tudo certo, professor. Obrigado. tranquilo? Se tiver dúvida, a gente tem aula prática, não sei se é com a turma de vocês hoje, na parte da tarde. Tem duas turmas. Tem ambulatório e são dois ambulatórios, na verdade. Tem atendimento no ambulatório de ginecologia às 14 horas e tem um ambulatório de habilidades. Geralmente, no ambulatório de habilidades, a gente acaba por volta das 18, 18h10, 18h30. Ano passado eu acabei, acho que 18h20. Então, mas a gente tem dois grupos. E se tiver dúvida alguém, pode me perguntar lá. Se não quiser perguntar aqui, não tem nenhum problema.
A gente está lá para tirar dúvida, esclarecer caso a gente tenha dúvida, porque a gente também não é, a gente estuda, lê, se prepara e às vezes tem que perguntar alguma coisa para alguém ou estudar sobre o assunto para poder responder. Mas se tiver dúvida, é só me perguntar lá que eu falo, tá bom? Se não quiser Ok. perguntar aqui. Então, nós temos o ciclo ovário. O que é o ciclo ovário? São fenômenos que acontecem periodicamente na mulher, levando à seleção e à preparação de um folículo para ovulação. Nada mais é do que aquilo que a gente viu anteriormente. Então, no ciclo ovárico, eu vou ter o quê? A seleção de um folículo apto à ovulação, folículo apto a ser liberado no meio do ciclo, não necessariamente no ciclo de 28 dias, ele vai correr no 14º dia, mas geralmente a mulher sabe quando isso está acontecendo, tá? Existem algumas alterações no organismo materno no organismo da mulher, né, que dá para ela saber se é um período ovulatório ou não. E outra coisa, a mulher sabe quando está no período ovulatório ou está ovulando, a grande maioria das mulheres. E se você perguntar, numa enfermaria, o período que vem vocês terão obstetrícia, ou até mesmo hoje, se alguém tiver na aula prática, se tiver uma certa, como é que se diz, conseguir conversar adequadamente, como a gente conversa, na anamnese, a gente até brinca com as pacientes, tá no terceiro, você vai querer mais quantos? Ah, esse não foi planejado, eu não queria, mas eu morro por ele hoje. No início eu não queria. Então, 50% das mulheres, a princípio, não gostariam de estar grávidas. Basta você fazer uma pesquisa. Pega 10 pacientes e pergunta para as 10 se a princípio ela queria estar grávida naquele momento. No primeiro momento elas não queriam. Depois elas morreriam pelos seus filhos. Então, o processo de ovulação permite a obtenção de um ovócito maduro, apto a ser fecundado, e a formação de corpo lúteo na segunda fase do ciclo. Como vocês sabem, após a ovulação que sobra o corpo lúteo, com a finalidade de produzir progesterona caso haja fecundação. Se não ocorre fecundação, o corpo lúteo passa a se chamar de corpo albicans ou corpo branco e degenera juntamente com a menstruação. Aqui eu tenho uma fase folicular, um endométrio proliferativo. Na fase inicial, eu tenho células tortuosas, hiperplasia glandular, né, aumento das espessuras dessas células, e o aumento do componente basal estromal. Então, eu tenho um endométrio sendo preparado para fixação após a anidação, após a fecundação, o embrião ser fixado no endométrio. Se elas são previamente preparadas, tem um vaso sanguíneo. Aqui que está em azulzinho é arterial e o que está em vermelho é venoso. Aqui parece uma artéria espiralada, tá? Então, a finalidade é nutrir o embrião que vai ser implantado aqui. Como é que é formado o ciclo hormonal? Ciclo menstrual. O que regula esse ciclo? A regulação hormonal é formada por ciclo ovário também. E tem a teoria de duas células, da célula dupla, que vocês devem ter aprendido na fisiologia. Então, a regulação hormonal no ovário se dá por duas células. A origem dos hormônios, né, de maneira geral, eles têm origem a partir do colesterol. Então, nas células da teca, eu tenho receptores para LH. E nas células da granulose, eu tenho receptores para FSH. A partir do colesterol, eu tenho a formação de androstenediona, pela ação do LH nas células tecais, e testosterona, que pela ação de uma enzima chamada aromatase, sofrerá uma chamada aromatização, e essa androstenediona e essa testosterona, na mulher jovem, o FSH vai transformar esses dois hormônios aqui, que são androstenediona e testosterona, que tem como precursor o colesterol, pela ação da enzima aromatase. Na jovem, eu vou ter estradiol ou estrogênio. Na paciente acima dos 45 anos ou próxima à menopausa, eu vou ter a produção do hormônio chamado estrona. Então, o hormônio da mulher madura ou da mulher acima dos 45 anos é chamado de estrona. O da jovem é de estradiol. E o da paciente que se encontra gestando
é o estriol. Nós temos 3 tipos de hormônio de estrogênio. Estrona na idade adulta, ou na mulher madura, que a gente diz acima dos 45 anos, estradiol na jovem e estriol na gestante, tá? E eu tenho receptores nas células da teca interna para LH e receptores nas células da granulosa para FSH. Isso que é teoria das duas células. Eu tenho receptores, então, nas células da teca interna, tem uma grande rede capilar, e receptores para FSH nas células da granulosa. A teoria das duas células diz o seguinte: duas gonotofinas fazem com que, pelo estímulo do LH, as células tecais ovarianas convertam androgênio, androstenediona e testosterona. E através da ação da enzima aromatase, vai produzir estrogênio nas células da granulosa sob estímulo de FSH. Além do estrogênio, produz estrona em fase mais adulta. Então, geralmente, próximo à menopausa, próximo aos 45 anos, tem alta concentração de estrona e não de estrogênio, ou estradiol, que é o hormônio da jovem. O aumento progressivo no FSH, conjugado com a inibina B, vai levar ao aumento da produção de estradiol. Então, eu tenho FSH, inibina B e estradiol. Então, tem o estrogênio, isso aqui sobe junto com o quê? A concentração de FSH. E depois, sob a influência da inibina A, ocorre uma liberação profilvética negativa, bloqueia a produção de LH por conjugação, por inibição. A inibina A, profilvética negativo, vai atuar sobre a liberação do FSH. Na verdade, acaba bloqueando, porque eu vou ter grande quantidade de FSH e vou ter estrogênio. O que eu preciso ter agora? Um pico de LH para que ocorra ovulação. Então, vou ter um feedback positivo, novamente. A inibina A vai no meio do ciclo estimular a produção de LH, levando logo em seguida a produção de progesterona após o pico, então após ovulação. E na parte que diz respeito à fase inicial, pós-menstruação, tem a fase proliferativa, eu tenho endométrio proliferativo com células tortuosas, células preparadas para receber o embrião após ovulação, o período ovulatório, caso ocorra a fecundação, para ser implantado nesse endométrio, sobrando o corpo lúteo. E nessa fase aqui, eu tenho um predomínio de progesterona. Caso não ocorra a fecundação, cai sensivelmente a concentração de progesterona, pode estar dando 28 dias aqui, e não estabiliza mais esse endométrio, não se mantém, ocorrendo o quê? A menstruação e reiniciando um novo ciclo, pensando tudo de novo, aumento do FSH, estimulado pela GNRH, aumento de estrogênio produzido pelo ovário, que vai estar atuando no endométrio, preparando esse endométrio após a ovulação, para manter esse embrião aqui implantado. No período pré-ovulatório, eu tenho a concentração de estrogênio, né, que vai atingir um determinado platô, 24 a 48 horas antes do feedback positivo para estímulo ovulatório com aumento de LH, e o LH estimula a síntese de prostaglandinas, PGF-alfa-2, que vai luteinizar as células da granulose. Então, essas prostaglandinas causam uma certa cólica, às vezes, no meio do ciclo, o paciente reclama de dor, uma dor baixa, às vezes, tá tendo dor, é período ovulatório, está no meio do ciclo, tá? Aqui eu tenho um folículo em crescimento, prestes a eclodir, e aqui ele saindo, né? Rompeu o folículo. O que vai sobrar? Vai sobrar corpo lúteo, né? Isso aqui é uma cirurgia vídeo laparoscópica, mostrando o ovário liberando a célula pronta para se fecundar. Como é que a ação, como é que o muco cervical se torna no período periovulatório? Lembra que eu falei que dá para saber? O paciente sabe. Então, tem ação de estrogênio, sim. Ele se torna mais fino, ele se torna transparente, ele cristaliza em folha de samambaia. Caso você coloque uma lâmina,
essas lâminas aí que a gente usa para fazer exame de sangue, esfregar esse sangue, para cristalizar líquido amniótico, flamba e coloca no laboratório, você vai ver folhas de samambaia. Ele tem um aumento do volume, se torna mais finlante, mais pegajoso, mais grudento. Ele é acelular e ele é finlante, né? Mas se torna mais liso, né? Mais grudento, então, pegajoso. E a paciente geralmente sabe que essa ação é ação estrogênica. Então, está próximo ao período periovulatório, igual está ali, ó, aumento da concentração de estrogênio. Então, escondido aqui embaixo, fase lútea. Na fase lútea normal, existe desenvolvimento folicular pré-ovulatório pela estimulação contínua de quem? Do LH. Intensa proliferação e vascularização celular crescente, que é nível endometrial. E a progesterona vai atuar dentro do ovário e vai suprimir um novo crescimento folicular. Por isso que se houver fecundação, não vai ter um novo ciclo, não tem sangramento. Porque a progesterona bloqueou esse novo ciclo, então não vai ter. Por isso que não ocorre sangramento, né? Não tem como ocorrer uma ovulação durante o período gestatório. Quem faz esse bloqueio a nível central é a progesterona via um feedback, vai bloquear o GNRH, bloqueando a adenocórtex, não liberar nem FSH e nem LH para não correr um novo ciclo. E o corpo lúteo vai manter produzindo progesterona até 7, 8 semanas. Depois, quem passa por progesterona é a placenta. Então, na fase lútea, ou luteínica, que é a segunda fase, eu tenho um endométrio secretor. Ele tem uma espessura de mais ou menos 5 a 6 milímetros, pode chegar a 10 milímetros, às vezes 12 milímetros. O máximo desse endométrio é 15 milímetros. As células são bem vascularizadas, isso é rico em nitrogênio e glicogênio para nutrir o embrião. As glândulas pode perceber que são tortuosas, tem uma atividade secretória máxima. E eu tenho desenvolvimento de o quê? Lembra lá atrás tinha uma artéria? Tá vendo uma artéria aí? Parece uma artéria espiralada. A finalidade dessa artéria espiralada é levar nutriente aqui, oxigênio. E aqui eu tenho uma veia. Então, eu tenho um endométrio apto à implantação do embrião. Células tortuosas, vascularizadas. Esse endométrio de 5 a 6 pode chegar até 15 milímetros, que é normal. Tá? E depois ele afina novamente no período menstrual. Ele descama e fica fininho novamente. Na ausência de fertilização, vamos ter a fase menstrual. Então, não ocorreu a implantação, produz involução do corpo lúteo regride, diminui o nível de estrogênio e progesterona. A queda hormonal determina o aparecimento de 3 fenômenos endometriais: uma reação vasomotora, infiltração de leucócito e polimorfo nuclear principalmente, perda tissular tecidual, uma reação tecidual desse estroma endometrial e tudo isso associado vai levar com a queda da progesterona, a queda de estrogênio, vai levar a um sangramento. Então, repetindo aqui a variação mensal, isso, sim, os hormônios no ciclo variando. Eu tenho, após o período menstrual, a fase menstrual, né, que chegou a 6 dias, poderia chegar a 3, poderia chegar a 2. Eu tenho, logo junto, crescente novamente, porque não ocorreu fecundação, um momento de LH, de FSH. LH continua baixo, mas está aqui presente. O que eu tenho, na verdade, é o endométrio novamente sendo preparado, ficando com células tortuosas, população do estradiol. A progesterona ainda continua baixa. E aí, ocorreu aquele espessamento endometrial estimulado pelo estradiol, células tortuosas, células ricas em glicogênio, células aptas à implantação do embrião no endométrio. Vai ocorrer um feedback, diminuindo a produção de FSH e uma certa diminuição de estradiol também. O que eu preciso agora? Pico de LH. Então, vai aumentar em vermelho aqui, ó, o feedback positivo e o negativo aqui vai diminuir via hipotalâmica, hipófise, adenipófise, produz LH, pico de LH. Houve o pico de LH,
ocorreu o quê? Ovulação. Juntamente com o pico de LH, mais ou menos de 12 a 24 horas depois, eu tenho um pico da progesterona após a ovulação. Então, vou ter a segunda fase. A fase chamada fase luteínica, que vai do período ovulatório, né, até a fase menstrual, iniciando um novo ciclo, caso não haja fecundação. E além disso, o paciente percebe quando ocorre, porque ele sente um discreto aumento, né, da temperatura basal de mais ou menos meio grau ou 0,5 graus Celsius, como a gente falou para vocês. É um dia antes da ovulação ou próximo período, bem o próximo período ovulatório, no pico do LH, e quando vai ter um aumento da concentração de progesterona, o paciente percebe isso aí. E além disso, ela vai ter uma alteração no muco cervical. Aqui repetindo tudo que aconteceu anteriormente, o FSH, estímulo de LH, juntamente com progesterona preparando o endométrio, parede do útero, né, e uma porção de progesterona para manter esse endométrio. Ocorreu a ovulação, liberou o corpo lúteo, o corpo amarelo, não aconteceu nada, queda sensível na concentração de progesterona, queda sensível na concentração de estrogênio, corpo amarelo que tinha finalidade de produzir progesterona não produz mais, e manter o endométrio já não mantém, não estabiliza mais. Ocorre o que? Sangramento. Então, eu tenho um chamado corpo álpicas, tá aqui, corpo álpicas, levando à menstruação. Novamente, está repetindo, né, o ciclo, que é o ciclo inteiro, né, que ocorre. Se por acaso alguém perguntar para vocês, é lógico que o estilo de prova é diferente, mas para descrever o ciclo menstrual, poderia fazer um gráfico desse aqui, só escrever quais são os hormônios que atuam aí, estaria correto. A pessoa sabe o que acontece, quais são as variantes, como que se diz, hormonais que estão atuando aí. Acho que já foi. Aqui só repetindo, endométrio começa a descamar, por quê? Porque não ocorreu ovulação, ocorrendo o quê? Menstruação, iniciando que um novo ciclo, um novo pico de FSH, volta tudo de novo. Por isso que é cíclico, se chama ciclo menstrual. O efeito do ciclo menstrual tem um aumento na fase folicular, que é a primeira fase de seleção de folículos, né? Falei que de 10, 12 folículos selecionados, apenas um se torna apto a ser liberado. E eu tenho uma permeabilidade do colo, um aumento vascular, eu tenho edema e aumento de muco cervical. A parede da vagina se torna espessa e elástica, aumenta a sua elasticidade. Tem-se lubrificação máxima nesse período de ovulação. E a mama, sem muito aspecto aparente, o paciente não tem muita queixa em relação à mama. É na segunda fase, que é a fase secretória, ou fase lútea, eu tenho um muco cervical menos finlante, se torna, como se está escrito aí, hostil, né? Redução da lubrificação vaginal, uma palidez da mucosa e tem uma discreta hipertrofia de lóbulos. E essa hipertrofia leva a uma discreta mastalgia e uma retenção de líquido, muitas das vezes, podendo levar a um aumento do peso. Os efeitos fisiológicos do estrogênio, da progesterona na puberdade e adolescência, a gente disse lá no início, crescimento de órgãos sexuais internos e externos, o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, desenvolvimento da mama, depósito de gordura, maturação ovariana para a menarca, crescimento dos ossos longos, vai ter um estirão em determinado período de GH, alargamento de quadril, crescimento localizado, desenvolvimento de pelos em determinados locais, né? Deposição típica de gordura no corpo, em algumas regiões do organismo, mantém o libido e desejo sexual da paciente. Efeitos fisiológicos ainda na vida adulta. Maturação dos órgãos sexuais, manutenção das características adquiridas na puberdade,
produção de óvulos a cada ciclo menstrual, mantém-se libido e desejo sexual, manutenção da gravidez, ovário e placenta. Então, quem mantém a gravidez é o corpo lúteo, tá? E depois o corpo lúteo, esse aqui foi ocorreu a ovulação, liberou o óvulo, o corpo lúteo produz progesterona. E depois de um certo tempo, 7, 8 semanas, a placenta passa a produzir progesterona. Já na menopausa, ocorre uma falência ovariana, diminui secreções ovarianas, ocorre uma atrofia desse endométrio e uma atrofia ovariana. Então, sexam-se os ciclos ovarianos porque esgotou a reserva ovariana. Eu falei de 300 a 400 ovulos. Então, você não tem mais óvulo. Como é que eu vou ovular? Não tem. Mesmo que você tenha uma alta concentração de LH e de FSH, não vai acontecer nada. Você vai ter um estímulo central sem nenhuma resposta ovariana. Não vai atuar no endométrio, não vai estimular endométrio nenhum. Por quê? Porque eu não tenho estrogênio e progesterona sendo produzido pelo ovário. Já o ovário já está esgotado, como se diz. Tem uma alta concentração de FSH, que contém no próprio desenho aqui. Na fase de jovem, não. Tem um feedback positivo e negativo. Então, vai produzir estrogênio e progesterona, o ovário dela está apto, né, a estimular esse endométrio, por isso ocorre o ciclo. Na fase tardia, né, uma fase mais tenra da vida, ocorre uma escassez, né, não tem mais célula para que ocorra a ovulação. Esse ovário está atrófico, ele fica pequenininho. Então, ele diminui de tamanho e aí eu tenho uma menopausa. Existe também chamada menopausa precoce, que ocorre por outras causas, como vocês vão ver depois na aula de amenorreia ali, por exemplo, por radiação, por cirurgia, por farectomia, isso pode acontecer. O ciclo endometrial, sob influência de hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, então eu tenho um ciclo que é ovariano. Quais são os hormônios que atuam no ovário? Estrogênio e progesterona. E esse endométrio, como vocês foi ter uma tortuosidade, ele vai espessar e vai atrofiar, vai se descamar. Então eu tenho uma série de mudanças cíclicas e características. Morfologicamente, ele divide em duas camadas. A camada basal, que é encarregada de regeneração após menstruação, vocês viram lá que uma grande parte, 2/3, por volta do 10º, do segundo e terceiro dia já está revitalizado, entre o quinto e o sexto dia já revitalizou. E a camada funcional, que é a camada que sofre mudanças cíclicas, que descama ao final de cada ciclo, se não houver fecundação. Então, o que acontece? Em relação à redução, com a redução do corpo lúteo, ocorre a redução de quem? Da progesterona. Então, se eu tenho diminuição da concentração da progesterona, vai ocorrer o quê? Eu não tenho progesterona mais para estabilizar esse endométrio, eu não mantenho mais endométrio. Ocorre a chamada menstruação ao final de cada ciclo, quando ocorreu a fecundação. Alterações quanto frequência e volume. Então, existe algumas terminologias que a gente não usa, mas usa em menor, assim, como é que se diz? Menor intensidade, mas usa-se. O que é polimenorreia? É aquela paciente que tem mais de 12 ciclos anuais, com intervalo menor que 21 dias. Então, ciclos curtos. Polimenorreia, 12 ciclos anuais, intervalo menor que 21 dias. Oligomenorreia, menos de 12 ciclos anuais, com duração de 35 dias. Esplamiomenorreia, intervalo maior que 45 dias. Esplamiomenorreia é comum acontecer com pacientes em fase tardia ou ainda em pacientes com ovário micropolicístico. Quanto à quantidade, quanto ao fluxo, quanto ao volume, número de dias e aumento da quantidade de sangue. Hipermenorreia aumenta a quantidade de sangue, então, se é hiper, está sangrando bastante. Quanto à duração, é maior de 7 dias. No início existe varia de 2 a 8 dias. Eu falei que era de 2 a 7, não tinha um slide lá que estava de 2 a 8, eu deixei, tá? Mas o ideal é até 7 dias, que não passe disso. Hipomenorreia, diminuição da quantidade de sangue por menos de 3 dias, já havia dito lá no início da aula. Metrorragia, um sangramento irregular fora do período menstrual com médio fluxo. Comum a metrorragia ocorrer na menopausa, no climatério ou paciente que tem alguma alteração
a nível estrutural, a nível ovariano, a nível uterino, por exemplo, paciente que tem um mioma neonatóide uterino, um mioma submucoso, se vão ter rol de mioma específico, vocês vão ver que o paciente sangra mais, o paciente tem metrorragia, o paciente vai ter uma anemia. E às vezes é necessário uma intervenção cirúrgica. A menorragia é um sangramento menstrual aumentado em intervalos regulares. Então, o paciente todo mês vai saber que naquele intervalo regular vai ter um sangramento menstrual aumentado em intervalos regulares. A causa pode ser fisiológica, pode ser alteração do próprio organismo da paciente, mas pode ser hormonal ou por algum medicamento que essa paciente está usando. A referência bibliográfica para essa aula é essa aqui, e nós vamos procurar um novo compartilhamento aqui de uma outra aula. Parar a gravação. Bom, a gente vai falar sobre amenorreia. O que é amenorreia? Um momento. Então, vocês estão vendo aí, né? Você está compartilhando a tela, sim. Então, nós vamos falar sobre amenorreia. Existem algumas causas de amenorreia. Por definição, a amenorreia é a ausência ou cessação anormal de menstruação de forma temporária ou definitiva durante o período reprodutivo. Então, a amenorreia é a ausência ou cessação temporária ou definitiva no período reprodutivo. Lembrar que na fase uma cessação anormal, né? Ou temporária ou definitiva no período reprodutivo. Então, pode ser definitivo? Pode, mas pode ser temporário, sim. Por exemplo, na gravidez, né? Quem que bloqueia isso? A progesterona que está alta lá não deixa ocorrer um novo ciclo e vai manter a gravidez, né? Então, é o que eu falei. Primeira causa de amenorreia ou atraso menstrual numa jovem que não faça uso de contraceptivo, pensar em gravidez, usar beta-HCG. Ela pode ser primária, é a ausência de menstruação e desenvolvimento sexual secundário, os caracteres sexuais secundários aos 14 anos, ou ausência de menstruação aos 16. Então, vamos voltar lá. A ausência de menstruação e desenvolvimento sexual secundário aos 14. Então, não tem sangramento, não tem desenvolvimento sexual secundário. O que é isso? É desenvolvimento, como, assim, 14 anos. Depósito de gordura em determinadas regiões do organismo, depósito de implantação de pelos em algumas regiões, aumento da mama e ausência de menstruação aos 16 anos. Nesse caso, ela é primária, falando sozinho. E secundária, ausência de menstruação por 3 meses. Então, existe uma causa, sim, específica, tá? Quando ocorre uma ausência por 3 meses. Eu tenho, novamente, os compartimentos, como vocês viram lá na aula de ciclo menstrual, 4 compartimentos. O córtex cerebral hipotálamo, que modula o hipotálamo a funcionar o hormônio liberador de gonadotrofina, que produz a nível hipotalâmico FSH-LH pela adenolipófise, que vai estimular o ovário a produzir estrogênio e progesterona, atuando no endométrio uterino, espessando e diminuindo esse endométrio, ainda produzindo um muco cervical no período ovulatório. É aquilo que a gente acabou de ver anteriormente, tá? Problemas nesse eixo, hipotálamo, hipófise e ovário, se esses ovários não funcionam, não respondem ao estímulo, se eu tenho um ovário que não está respondendo, eu doso sim, vou pegar a paciente e falar, bom, a gente vai ter que, o ideal é que faça isso por volta do 7º dia do ciclo. Eu vou dosar FSH e LH, ele vai estar elevado. Se tem um estímulo hipotalâmico, hipofisário, eu tenho produção de FSH e LH, está alto. O que está ruim aí? É o ovário. É o que acontece na paciente na menopausa. O ovário atrofia, não vai ter resposta. Então, tem o LH e FSH elevado numa paciente que entra na menopausa, tá? Ou por algum defeito de receptor do ovário. Não tem receptor para LH nem para FSH. Pode acontecer, como na síndrome de Turner, que os ovários são infítos, não tem receptor para LH nem para FSH. Agora, se o defeito está na hipófise ou no hipotálamo, eu vou ter uma diminuição na produção do LH e do FSH, mesmo com o ovário normal. Então, se eu não tenho FSH e nem LH, está baixo, o defeito é na hipófise ou no hipotálamo.
e o ovário pode se encontrar normal sem nenhum problema. Então, o defeito é de causa central. O que a gente faz, então? Se o FSH está elevado, é um hipergonadotrofismo. Se o FSH está baixo, é um hipogonadotrofismo. Então, se o FSH, o índice, o valor do FSH é de 5 a 20 miliunidades por ml. Se ele tá, se eu encontrar ele nessa fase, vai indicar uma integridade no eixo hipotálamo hipofisário, produzindo direito. A causa é ovariana. Esse fenômeno é conhecido como hipogonadismo e hipergonadotrófico. As baixas de FSH indicam que não está ocorrendo um estímulo ovariano. Por quê? Porque eu tenho baixa de FSH, por ausência de estímulo central. Então, a causa está no hipotálamo ou na hipófise. Então, é hipogonadismo e hipogonadotrófico. Dosagem plasmática de FSH, quando é menor que 5, indica causa hipotalâmica. Por quê? Não está produzindo FSH. Ou hipofisária, quando maior que 20 unidades por litro, a causa é ovariana, porque eu tenho um estímulo, né, a nível de hipófise, mas o ovário não está respondendo. Então, o valor de referência para as mulheres normais do FSH varia de 5 unidades por mililitro, que é mililitro, tá? Igual está lá em cima, a 20 unidades por mililitro. Quando LH maior que 40 unidades por mililitro, é indicador de falência ovariana. Eu tenho LH, a hipófise e o hipotálamo estimulando a produção, mas o ovário não está funcionando. Então, eu tenho o hipogonadismo hipergonadotrófico, que a parte central está boa, mas o ovário está ruim. Tá? Existem amenorreias fisiológicas que são decorrentes de situações naturais como gravidez e lactação. Então, uma paciente que está amamentando, ela tem uma amenorreia fisiológica que dura 6 meses, está amamentando, né? E a gente pode usar para essa paciente um medicamento, por exemplo, progesterona, que não vai secar o leite, contínuo por um período de 6 meses. Então, são amenorreias fisiológicas decorrentes de situações naturais, como gravidez e lactação. Outras alterações, né, problemas no eixo hipotálamo hipofisário, as etiologias são a genesia gonadal, como por exemplo, tem a genesia, está faltando gônada, não tem gônada, né? Síndrome de Turner, cujo cariótipo é 45x0, na segunda causa, síndrome de Turner, de abortamento, tem fibrose no local dos ovários, tem infantilismo sexual, baixa estatura, o pescoço é alado, tem falência ovariana, o ovário não funciona, e também, nessa falando, aí não estou falando de Turner, de outra coisa. A falência ovariana, quando eu tenho uma menorreia, a falência ovariana pode ser por produção de autoanticorpos ou alguma doença autoimune. Por exemplo, o paciente teve um tumor de ovário, sofreu uma radio ou quimioterapia, ou ainda ela teve um tumor de ovário, teve que retirar esse ovário, fazer uma ovorectomia, então ela tirou o ovário, então ela tem falência ovariana, tirou os 2 ovários, ela vai ter amenorreia. Aqui é o síndrome de Turner, 45x0, baixa estatura, pescoço alado, infantilismo, desenvolvimento sexual precoce. E os ovários são em formas de fita. Aqui um fluxograma, né, da amenorreia primária. Se tem amenorreia, eu vou fazer um exame físico, ultrassom pélvico, não tem caracteres sexuais secundários, mas ela tem útero, visto a ultrassonografia. Vou dosar FSH. O FSH está alto. Se eu tenho FSH alto, quer dizer que o hipotálamo e a hipófise estão produzindo. A causa é gonadal. Eu vou ter que fazer um estudo do cariótipo dessa paciente. Se o cariótipo está alterado, o tratamento é gonadectomia, porque essa gônada pode levar à formação de determinado tipo de tumor, né? Agora, eu fiz um cariótipo, o cariótipo é normal. Eita, o cariótipo é normal. A insuficiência é ovariana com FSH alto, porque está tendo estímulo,
o ovário está ruim, eu vou fazer uma reposição hormonal, vou dar estrogênio para essa paciente e progesterona. Agora, do Z, o FSH, ele está baixo, a causa é central. Eu tenho que avaliar a célula túrcica dessa paciente, a adenohipófise e o hipotálamo, ressonância magnética de crânio. Pode ser um tumor do sistema nervoso central, a causa hipotalâmica, encaminhar a um médico especialista. Sem caracteres sexuais secundários, sem útero, o cariótipo é XY, a deficiência é na enzima 17-alfa-redutase ou 5-alfa-redutase. Com caracteres sexuais secundários com útero, seguir o roteiro para menorreia secundária. Sem útero, cariótipo XX, genesia miliana, neovaginoplastia, se necessário. Se o cariótipo for XY, em sensibilidade aos androgênios, como ocorre, por exemplo, na síndrome de Morse, com aneudectomia na puberdade. Então, se tem amenorreia, dosar beta-HCG para avaliar a gravidez. Se tem amenorreia, a prolactina elevada, ela causa um bloqueio. Por exemplo, a paciente que está aumentando tem prolactina elevada, então ela não tem sangramento. Então, ela causa um bloqueio. Vou ter que tratar, por aí investigar esse hipotálamo dessa paciente, fazer um raio-x de célula túrcica, uma TC, uma ressonância, para saber se trata de um prolactinoma. Tratar isso aí vai resolver o problema. Ou se for um tumor de célula túrcica, retirada do tumor, né? Dosar TSH. Aí eu faço, não, tá tudo normal, vou fazer um teste da progesterona. Tô achando que não está funcionando direito, porque eu tenho FSH elevado e LH, mas não tem sangramento. Dei progesterona, não teve sangramento. Pode ser por obstrução da saída? Sim. Dei estrogênio, não funcionou. Vou associar estrogênio e progesterona. Também deu negativo. Pode ser obstrução? Sim. Positivo. Eu dei estrogênio e progesterona. Anormalidade é no eixo hipotálamo hipofisário ovariano. Não está produzindo nem LH e nem FSH. Eu tenho FSH e LH alto. Está ruim quem? O ovário. Se ele está baixo, anormalidade hipotalâmica ou hipofisária. Menorreia secundária. Excluir gravidez, beta-HCG, TSH e prolactina, TSH aumentada e hipotiroidismo. O hipotiroidismo também tem amenorreia. Prolactina aumentada, hiperprolactinemia pode ser um tumor. E aí tem que fazer raio-x de célula túrcica, tomografia, ressonância. Prolactina normal, TSH normal, testa progesterona. Positivo, ovulação crônica, não está ovulando. Negativo, estrogênio e progesterona, não funcionou. Negativo, causa é canalicular. Dei estrogênio e progesterona, positivo. Se funcionou, está faltando FSH e LH, a causa é central. Se ele está alto, a causa é variando. Se ele está baixo, a causa é central, TC e ressonância. Hiperprolactinemia vai cursar com galactorreia, cefaleia, distúrbios visuais. Existe tratamento. O medicamento é carbegolina ou parlodel, bromocriptino. Mas a gente vai fazer exame para saber, fazer uma TC, uma ressonância, um raio-x para saber se existe alguma coisa causando isso. O uso de antihipertensivo, antidepressivo, antistamínico, alguns contraceptivos podem levar a amenorreia, opioide, cocaína, antipsicótico. Se a prolactina estiver menor que 100 nanogramas por ml, microprolactinoma, menor que 10, crescimento lento e raramente maligno. Sozinho. O tratamento que eu acabei de dizer, bromocriptina e carbegolina. Se estiver elevado, é macroprolactinoma. Ressonância, o tratamento é semelhante ou cirúrgico. A cirurgia é transesfenoidal, faz pelo pala, tá? E aí retira o tumor se for um tumor.
menorreia secundária, LH e FSH normal. Obstrução no canal líquido trato genital, pode ser síndrome de Ashman, que é uma cineque uterina. Estenose no canal cervical, obstrução no canal cervical por pólipo ou mioma obstruindo. Hiperandrogenismo crônico. Ocorre, por exemplo, no ovário micropolicístico, na resistência periférica à ação da insulina, vão ter amenorreia em ciclos longos. Tumor secretor de androgênio ovariano ou adrenal, dosar testosterona total e dihidroestrona, que é o hormônio criador de gonadotrofina. Hiperplasia adrenal congênita, dosar 17 hidroxiprogesterona e ainda pensar em doença de Cushing. LH e FSH baixo. Pode ocorrer a bulimia nervosa, na anorexia, paciente que tem perda excessiva de peso, exercício exagerado, estresse, tumor do sistema nervoso central, radiação craniana prévia, depressão severa, doença crônica, hepática, renal e outras, diabetes e imunodeficiência. Hipotireoidismo vai levar a hipermenorreia ou oligomenorreia. O tratamento pode levar alguns meses para restaurar o ciclo. Tá? Classificação de acordo com... Alguém quer falar alguma coisa? Classificação das menorreias de acordo com a etiologia. 7, não. Causas hipofisárias. Então, se eu tenho um problema na hipófise, pode ser um prolactinoma, mutação em receptor para LH e FSH ou doença autoimune. Não vai funcionar. Doenças de glândulas endócrinas, tais como causa adrenal, síndrome de Cushing, doença tireoide, hipo e hipertireoidismo também pode levar a menorreia. Tumores funcionais ovarianos, tumores de ovários, lesões de hipófise ou celaturas, que é a chamada síndrome da célula vazia. Pode ocorrer um aneurisma comprimindo isso aí. A síndrome de Sheehan é semelhante à síndrome de Simmons, a necrose de artérias hipofisais, não vai produzir hormônio suficiente. Vai ter um panhipituitarismo, processo inflamatório, mutações de gonadotrofina e causas multifatoriais, tais como ovário micropolicístico. Que tem tratamento. Vocês vão ter aula de ovário policístico. Classificação das amenorreias de acordo com a etiologia. Defeito anatômico do trajeto. A genesia miliariana resulta em útero ausente, hipoplasia vaginal sendo inférteis, com cariótipo 46XX. O hipogonadismo primário, eu tenho digenesia gonadal, cariótipo 46XX, deficiência ovariana primária, então o ovário não está funcionando adequadamente, tem uma falência ovariana prematura, embora a parte central possa estar funcionando, o ovário não está respondendo. Ocorre por desenvolvimento do centro de gônadas devido à resistência e estimulação da gonadotrofina. Esses pacientes são estéreis, têm amenorreia. O tratamento de reposição hormonal, remoção das gônadas devido ao risco de malignização. Existe ainda a genesia gonadal. Não tem gônada, né? Então, as causas hipotalâmicas, estresse físico, relativo ao estado nutricional, pseudociese, ou seja, acha que está grávida e não está, é a falsa gravidez, deficiência isolada de gonadotrofina, infecções, doenças crônicas debilitantes, tais como tumores, também pode levar a isso. Anomalias por hipoestrogenismo, nascido de reductância Osterhaus, tem ausência de útero, 2/3 superior da vagina e o cariótipo é XX. Então, o paciente é mulher, não tem útero, tem apenas 2/3 da trompa superior da vagina e o cariótipo é feminino. Testículo feminilizante, o cariótipo é 46XY, evolui com amenorreia, genitália com hipertrofia de clítoris recoberto por glande, a genesia de vagina, incluindo vestíbulo, desenvolvimento da genitália externa, o tratamento é neovagina, hormonoterapia e gonadectomia, como por exemplo ocorre na síndrome de Morris.
Nascido de Ruktansky Kusterhaus, ausência de útero, ausência de 2/3 da vagina, o útero é rudimentar, né? Falta parte da tuba, tem um ovário, aqui tem uma trompa, mas está faltando o quê? O útero, não tem. É isso aqui, ó. Ausência de útero, 2/3 da tuba superior e o corótico 46XX, tá? Então, útero rudimentar, resolveu. Síndrome Ruktansky Kusterhaus, agenesia útero vaginal. Aqui um útero normal, colo, o corpo, útero normal, ovário e as trompas, tá? Bem diferente. Amenorreia primária com caracteres sexuais desenvolvidos, afastar criptomenorreia por retenção de sangue, no caso do ímã imperfurado e septos vaginais transversos. Então, essas patologias, essas alterações, amenorreias por causas anatômicas e anomalias millerianas, ímã imperfurado, isso ocorre no período, nessa semana, no período embrionário, e são alterações millerianas que podem acontecer. O tratamento, quando feito diagnóstico de ímã perfurado, anestésico local, um piquezinho com bisturi aqui, ou assim, ou incisão em cruz, que vai escoar o sangramento e vai voltar, vai ter uma vida normal, tá? Então, vai acabar a dor pélvica e vai ter menstruações regulares. Então, ímã imperfurado. Anomalias millerianas. Aqui, insensibilidade androgênica ou síndrome de Morris. É um distúrbio genético excessivo ligado ao cromossomo X, o característico é XY, incapacidade dos tecidos responder a receptor de androgênio, genitália ambígua ou não, um defeito genético ocorrido na sexta semana no período embrionário, alterações dos ductos de Miller, apresenta vagina curta ou em fundo cego, não possui tuba uterina e nem útero, testículo frequentemente encontrado na região inguinal, não ocorre espermatogênese. O tratamento é gonadectomia, para evitar malignização. Síndrome máxima, também denominada sinéquia uterina, são aderências que ocorrem nas paredes do útero, né? São adesões intrauterinas, consiste na desordem na qual a destruição do endométrio, procedido por formação de sinéquias, aderência e fibrose na parede uterina, levando a menorreia. Pode ocorrer após curetagem vigorosa, raspagem desse endométrio, vai fazer com que colabe esse endométrio. E qual o tratamento? Esteroscopia, isso vai dilatar esse endométrio por esteroscópio ou por vela e colocar um DIU, depois retira o DIU e acabou o problema, quando feito o diagnóstico. A síndrome da célula vazia é um problema que surge quando a célula túrcica está preenchida por líquido cefalorraquidiano devido à herniação para dentro da célula, que leva à compressão total do tecido hipofisar normal, podendo prejudicar a produção de alguns hormônios e o funcionamento de outras glândulas, como os ovários, testículos, tireoide, por exemplo. Frequentemente em paciente com tumor na hipófise, submetido à radioterapia ou cirurgia para retirar parte da hipófise, tá? Chamada assim de célula vazia. E esse local é preenchido por líquor cefalorraquidiano. A cirurgia é realizada transesfenoidal. Foi inventado por um brasileiro, lembro o sobrenome que é Niemeyer, não me lembro o segundo nome dele, mas foi inventado por um brasileiro, essa cirurgia aqui. A síndrome de Savage, síndrome dos ovários resistentes à gonadotropina, são ovários pequenos, né? Defeito de receptor de FSH, uma população de folículo aparentemente normal, não mostram sinais de maturação, o eunucoidismo é comum, tem hipoestrogenismo, não responde a nenhum sinal gonadotrófico. Imaturidade sexual é a clínica, amenorreia primária, hipoestrogenismo e gonadotrofinas elevadas. Então, tem uma quantidade de gonadotrofina, mas como se diz, ele tem um hipoestrogenismo e imaturidade sexual, tá? Aqui é a anosmia, caposmia, síndrome de Calmo, tá?
Ausência total ou parcial do nervo olfatório, evolui com anosmia em 5% dos casos. Ausência de pulso de urna, então falta FSH-LH, causa central, consequentemente falta estímulo de GNRH. Então, síndrome de Calma. Tem deficiência no nervo olfatório. Outras causas são artinomas, citocitoma, cronofrangiomas, tumores intracranianos, adenomas hipofisários, são raros em adolescentes, mas pode ocorrer. O diagnóstico: anamnese, processo puberal, a avaliação do crescimento e desenvolvimento sexual dessa paciente. Menorreia associada à lactação pode acontecer, tem uma prolactina elevada. Sintoma de climatério, menopausa precoce, pode acontecer por radiação, quimioterapia, cirurgia, ovarectomia, tumor de ovário, ou ainda tumor de hipófise, de adenohipófise. Prática de exercício físico e estado nutricional. Exame físico: avaliar peso, altura, índice de massa corporal, caracteres sexuais, malformações genitais, sinais de hiperandrogenismo. Excluir gestação e criptomenorreia. Realizar o quê? Um ultrassom básico, Testa essa tabela. História e exame físico completo. Caracteres sexuais secundários presentes? Sim. Caracteres sexuais presentes? Não. Dosar FSH e LH. LH e FSH menor que 5 miliunidades por litro. Hipogonadismo e hipogonadotrófico. FSH elevado e LH elevado. Hipogonadismo e hipergonadotrófico. Analisar o cariótipo. Se tiver o cariótipo, eu tenho FSH alto, normal. Mas o cariótipo é normal. Falência ovariana prematura. Então, o ovário atrofiou antes da hora, não tinha reserva ovariana suficiente. Analisei o cariótipo. É XL, é Turner. Síndrome de Turner, ovário em fita, não vai responder às gonadotrofinas. Então, pescoço alado, infantilismo, retardo, não vai ter desenvolvimento de caracteres sexuais secundários. Então, síndrome de Turner. Por outro lado, caracteres sexuais presentes, realizar ultrassom para avaliação do quê? De útero, pode ser um Ruthansky Osterhaus. Útero ausente ou anormal. Avaliar cariótipo. XY, síndrome de Morris, insensibilidade aos hormônios androgênicos. Tratamento da síndrome de Morris com anadectomia. 45XX, XX, agenesia milleriana. Aqui seria Ruthansky Osterhaus. Realizar ultrassom para avaliação de útero. Útero normal ou presente. Obstrução na via da saída do trato genital? Sim. Ímã perfurado, cephalovaginal transverso, tratamento. Incisão em cruz, faz-se um piquezinho, vai resolver o problema. Não tem nenhum problema na saída. Tem útero normal, sim. Avaliar a amenorreia secundária. Procurar outra causa, por exemplo, gravidez. Exemplos complementares: dosagem de androgênio, beta-HCG para avaliar a possibilidade de gravidez, dosar FSH-LH para ver se está aumentado ou se é aumentado, não, se está diminuído, aí o ovário não vai responder. Prolactina elevada leva a menorreia, doença tireoide leva a menorreia, raio-x de estela túrcica, estudo de cariótipo para avaliar se ele é XX ou XY, ressonância ou TC de crânio, sonografia pélvica ou transvaginal, histeroscopia no caso sindiático, que é cineque uterina. Em último caso, vídeo da laparoscopia diagnóstica ou cirúrgica. Tratamento: corrigir a etiologia primária, por exemplo, ímã perfurado ou septo vaginal, incisão em cruz, anestesia e faz um pequeno corte que vai resolver o problema. Se for necessidade de neovaginoplastia, quando iniciar a vida sexual por agenesia de útero vaginal.
Então, tem ausência de útero, 2/3 da trompa uterina, e às vezes tem a ausência do canal vaginal completo ou vagina em fundo cego, é o vaginoplastia, como ocorre, por exemplo, Transky Pusterhausen e assim de Morris, tá? Tranquilizar o paciente nos casos de retardo constitucional da puberdade, apoio psicológico para evitar a redução do desempenho escolar e socialização, induzir o desenvolvimento mamário, promover ciclos menstruais regulares, no caso de hipogonadismo permanente. Se o estrogênio, dá estrogênio em baixa dose até a menarca, depois estrogênio associado à progesterona de maneira cíclica. Repouso hormonal nos casos de valência esclarina precoce, para avaliar perda óssea. Quando há indicação lógica, existe contraindicações para reposição hormonal. Tem que saber se pode passar ou não. Remover gonas de genéticas nos casos cariótipos XY, como na síndrome de Morris, que a gente falou anteriormente. Aqui a bibliografia em questão e tem mais uma aula. Vamos lá, gente. Continuando aí, a gente vai falar sobre sangramento genital disfuncional. O que é sangramento disfuncional? Um sangramento anormal pode ser causado por distúrbio no hipotálamo, na hipófise, no ovário. Então, causado por distúrbio no hipotálamo, hipófise e ovário. Na ausência de doença orgânica, o diagnóstico é feito por exclusão, devendo afastar outras causas, tais como discrasias sanguíneas, como plaquetopenia, purpura trombocitopênica idiopática, hemofilias, uso de anticoagulante que pode levar a sangramento, complicações de gestações tais como abortamento, prenese ectópica, que vocês não tiveram ainda, mas vocês vão aprender o período que vem, é aquela que ocorre fora da cavidade uterina, mole datiforme, conhecida como neoplasia trofoblástica gestacional, uso de medicamento, uso de hormônio, uso de neuroléptico, alterações uterinas, neoplasias, pólipos endometriais, miomatose uterina, trauma, corpo estranho, doenças crônicas, hepatopatias, vão ter distúrbios de coagulação e alteração na concentração de estrogênio e progesterona. Os fatores importantes são a idade na qual vai ocorrer esse sangramento vaginal, se é antes da puberdade ou após a menopausa. É quase sempre normal. Se é antes da puberdade é normal, né? E se for após a menopausa, pode ser normal também, pode ser uma miomatose uterina, uma neoplasia de endométrio, neoplasia de corpo de útero. Tem que saber a duração desse sangramento, a quantidade, o volume desse sangramento, quanto é que está tendo sangramento, né, o fluxo sanguíneo, para saber o porquê, ou o principal porquê. Esse é um fator importante, que faz parte da nossa anamnese. Há quanto tempo iniciou esse sangramento? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Meus participantes podem ver seu aplicativo. Acho que eu estou compartilhando tela aqui. Se já teve menarca ou menopausa, data da última menstruação pode ser um sangramento em consequência de uma gestação, regularidade dos ciclos, vida sexual da paciente, né? Como que é a vida sexual, uso de algum método contraceptivo que pode estar causando esse sangramento uterino disfuncional, a própria gravidez, se ela está usando algum determinado tipo de drogas ou se ela tem algum tipo de úlcera genital. O exame físico geral, avaliar peso, pressão arterial, pulso, temperatura, mamas, abdômen, genitais externos, exame especular para avaliar a lesão a nível de colo. O ideal é que tenha sempre uma pessoa com vocês para acompanhar, de preferência mulher, se for homem, ou mesmo mulher, uma secretária ou um enfermeiro para ajudar. E toque, pode ser doloroso ou não, mas visa mobilidade do colo uterino. Procurar massa e, se for possível, fazer esse tipo de exame. Exames complementares, de maneira geral, eu quero saber se está perdendo sangue, eu quero saber se está tendo anemia, então eu pedi um hemograma, eu quero avaliar o hematócrito, hemoglobina, beta-HCG para descartar a gravidez, ultrassonografia pélvica ou transvaginal para avaliar consistência ovariana, endométrio e tamanho desse útero,
PSH para avaliar a doença da tireoide, FSH para saber se ele está baixo ou elevado, um coagulograma, ressonância magnética de crânio, TC e a nível endometrial para avaliar a pesquisa de pólipo endometrial ou pólipo endometrial, é isso mesmo, está certo, esteroscopia. 20%, 25% das causas são por distúrbio físico, 75% das causas são por distúrbios hormonais, que afetam o controle do sistema reprodutivo e hipotalâmico. E é um sangramento uterino disfuncional. 75% são distúrbios hormonais. Então, ele vai afetar quem? O sistema hipotalâmico, né? Então, tem tratamento? Sim, vai descobrir a causa e tratar. Saber se existe, né, no exame físico, se é causado algum distúrbio físico, se existe alguma lesão vaginal, ferimento ou corpo estranho, distúrbios sanguíneos que afetam o mecanismo de coagulação, neoplasia ou tumores não cancerógenos, como por exemplo mioma, que é um tumor benigno, pólipos endometriais, adenomiose, que é a presença de tecido endometrial não canceroso, que invade a parede muscular do útero, pelo revestimento do próprio útero, às vezes até iatrogênico em uma cesariana, né, levado por compressa, e tumores ovarianos. Aqui um pólipo cervical, exteriorizando pelo canal cervical, pode causar sangramento ou até mesmo obstrução. Sob anestesia, pega-se um posi e torce. E deve fazer um ultrassom para ver a extensão desse pólipo. Às vezes consegue tirar até nível ambulatorial, ou às vezes é necessário, muitas vezes é necessário colocar em centro cirúrgico para fazer um procedimento mais agressivo, às vezes até uma cirurgia aberta para retirar, ou por própria via vaginal. Tá? Geralmente a gente consegue tirar por via vaginal, mas está mais para um mioma parede que está sendo expelido. A gente torce, puxa com uma pinça sob anestesia e depois, se houver algum resquício, a gente cureta e manda isso para histopatológico para avaliar a benignidade ou malignidade desse pólipo. Lembrar sempre que pólipos endometriais, em torno de 1%, pode abrigar um determinado tipo de adenocarcinoma. Aqui, um outro multimiomatoso, um mioma intramural, subseroso, lá de causamentos, ele causa compressão de alça, tenesmo retal, tenesmo vesical, intramural e submucoso, pediculado, está mais para um pólipo grande aqui, que vai funcionar como mioma aparelho. Ele pode se desprender daqui e vir se localizar aqui no canal cervical do paciente. Aqui é uma preença ectópica, preença que se desenvolve fora da cavidade uterina, pode levar, sim, a sangramento, levando a um quadro de abdômen agudo, cirúrgico, um quadro grave, às vezes necessita de cirurgia de urgência e transfusão sanguínea. Um aborto completo, é lógico que leva a sangramento também disfuncional, perdeu todo o embrião, fetinho perdendo partes, né, um aborto completo. O sangramento sangramento irregular na infância e na adolescência. Na recém-nascida, geralmente é comum criança levar o pediatra, a mãe leva, porque está tendo um sangramento, é o estrogênio remanescente da própria mãe. Então, comum, pode ser, né? Não é que é comum, não é muito incomum, mas acontece. Então, é da própria mãe, é só tranquilizar a paciente. Puberdade precoce por uso de medicamentos, anomalias cerebrais, concentrações baixas de hormônio tireoidiano, tumores adrenais, tumor de ovário produtor de alguns hormônios. Na maioria dos casos, no entanto, sua causa é desconhecida e adenose vaginal por uso de dietilbrestol. Tá? Quase isso não se usa mais.
Isso pode acontecer. Se fizer uso, vai ter sangramento de origem anormal. Contraceptivos orais de baixa dosagem, eles levam a spot. Eles são bons medicamentos? Sim, são bons medicamentos. Mas eles são os melhores de baixa dosagem, mas eles podem levar a sangramento irregular. Trauma, determinado tipo de DIU, que pode irritar o endométrio. Na ameaça de abortamento, vai ter sangramento irregular, disfuncional. Na placenta prévia, vocês vão aprender por que vem aqui que é placenta prévia, placenta que vem à frente da apresentação, né, próximo ao colo, ou parede marginal, pode ser prévia, total, marginal ou parcial, e leva ao sangramento. Presectópico está repetindo. Descolamento prematuro de placenta faz parte da hemorragia da segunda metade da gestação. Ocasionalmente, o câncer pode causar sangramento nessa faixa etária também, se for jovem. Na pós-menopausa, por atrofia, deficiência de estrogênio, vai ter uma vaginite, afilamento da parede vaginal, por atrofia, por deficiência de estrogênio, ou ainda espessamento desse endométrio. Também pode levar a uma hiperplasia de endométrio, que é fator de risco para sangramento. Então, pode levar, sim, essa hiperplasia de endométrio. Pólipos uterinos, que a gente viu anteriormente, neoplasias de endométrio, do colo, do útero e ou vagina também podem levar a sangramento. O tratamento é acolher a paciente, atender as condições gerais, remover a causa do sangramento. São decorrentes de alterações hormonais, esse sangramento disfuncional, às vezes não tem lesão, é uma inflamação, gravidez ou um tumor. São mais comuns no início e no final dos anos reprodutivos. 20% ocorrem em adolescentes, mais de 50% em mulheres acima dos 45 anos, principalmente por miomatose uterina. E na jovem, no início reprodutivo, é porque o organismo não está totalmente preparado ainda para que ocorra aquele ciclo de maneira regular, e depois estabilize e a vida segue ao normal. As concentrações sustentadas de estrogênio, a qual provoca o espessamento de endométrio, por exemplo, na SOP, tem um espessamento endometrial, vai ter um sangramento maior e às vezes amenorreia. O sangramento é irregular, pode ser prolongado e algumas vezes ele é intenso, requer tratamento. Uso de algum medicamento tipo progestágeno. O diagnóstico, quando uma outra causa é detectada, o diagnóstico é feito. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico, quando nenhuma causa é detectada, o tratamento depende da idade da mulher, do estado do endométrio, dos planos da paciente, no que concerne a gravidez, se tem mais de 35 anos, biópsia de endométrio. Tratamento, se houver indicação, se não houver contraindicação, endométrio espessado com células anormais, não dar hormônio, indicação é cirúrgica. Tá? Endométrio espessado com células normais, pode usar uma progesterona ou associar um contraceptivo combinado com estrogênio e progesterona. Para aliviar o quadro de dor no quadro de sangramento, esse paciente reclama de cólica, a gente pode usar um ácido mefânico de 500 mg de 8 em 8 horas em caso de dor. A Imobloc ou Transamin, que é o ácido translexânico, de 250 mg em comprimidos de 8 em 8 horas até cessar o sangramento. O Primoxistom é de 8 em 8 horas, é uma mistura de estrogênio e progesterona que visa cessar esse sangramento, caso não haja contraindicação e nem hiperplasia de endométrio. O sangramento geralmente cessa 12 a 24 horas depois. Doses baixas de contraceptivo oral podem, então, ser administradas de modo habitual durante por pelo menos 3 meses. O Dufaston, tipo de progesterona. A Ultragestan é uma progesterona, pode ser oral ou via vaginal. Pode isoladamente ser administrado durante 10 a 14 dias mês para controlar esse sangramento disfuncional. Vai estabilizar esse endométrio caso seja deficiência de progesterona, por isso tem que usar progesterona. Quando não responde ao tratamento hormonal, a curetagem uterina terapêutica ou ablação de endométrio, faz por histeroscopia ou curetagem uterina própria. Nesses dias, o paciente coloca no centro cirúrgico. Quando pretende engravidar, Clomid pode ser administrado para induzir a ovulação, se essa paciente não tem filho.
citrato de clomifeno, que a gente vende com o nome de clomid, a partir do 7º dia do ciclo, de 8 em 8 horas por 5 dias. Considerar o tratamento cirúrgico, em último caso, histerectomia, ablação endometrial por histeroscopia para retirar ou ressecar parte do endométrio, crioterapia por congelamento, paciente com indicação com prole definida, se as condições da paciente forem favoráveis ao procedimento, pode-se fazer uma histerectomia, retirada do útero. Eu vou converter aqui e à tarde a gente tem aula prática. Alguém quer perguntar alguma coisa?